Presidente do Congresso Nacional, que preside essa sessão solene em homenagem a Janari Nunes, deputado Sebastião Bala Rocha, que me dá a honra de, junto com ele, dividir o requerimento que dá origem a essa sessão solene, excelentíssima Doralice Nascimento, vice-governadora do Estado do Amapá, querida Alice Deia Carvão Nunes, primeira-dama do Amapá, segunda primeira-dama do Amapá, viúva de Janari Nunes, caríssimo Janari Carvão Nunes, filho de Janari, em seu nome cumprimento todos os familiares aqui presentes nessa cerimônia. Cumprimento também meu querido deputado federal Luiz Carlos, deputado da bancada amapaense, que também participa desta sessão solene. Primeiro, quero aqui antecipar que o presidente Sarney me surpreendeu ao passar a presidência e me deixa um pouco sem jeito. Primeiro, que eu não estou à altura da função e não estou aí também me emociono ao presidir uma sessão dessa natureza em homenagem a um amapaense e brasileiro que nós não sabemos em qual ordem defini-lo. Um brasileiro que, pelo amor ao Brasil, se torna amapaense, e o amor ao Amapá o torna mais brasileiro. Nós estamos na segunda parte do centenário, das homenagens ao centenário de Janari Nunes. Eu sei que para a família toda, a última sexta-feira foram de muitas emoções lá no Amapá. Nós tivemos um pré-lançamento do relançamento do livro Confiança do Amapá, uma obra que nós estaremos lançando oficialmente hoje, aqui, hoje às 18 horas, na Biblioteca do Senado, uma obra editada pela Gráfica do Senado, e nesse sentido eu queria agradecer ao presidente José Sarney pela sua intervenção junto ao Conselho Editorial da Gráfica, que possibilitou a reedição de Confiança do Amapá, e muito me honra estar ao lado do presidente José Sarney no prefácio a esta obra, a esta reedição da obra, uma obra que é de 1962, e que é uma obra nascente do debate político. É o contraponto ao Quem Foi Quem no Contrato de Manganês, produzida meses antes, e que foram instrumentos do grande debate eleitoral daquela eleição de 1962. Então, hoje à noite, nós estaremos relançando o Confiança no Amapá. Essa sessão solene é para homenagear não somente o amapaense, é para homenagear o brasileiro. Em Macapá, na sexta-feira, nós falamos do amapaense Janari. De um amapaense que amou o Amapá e nos fez entender o que é o sentido de amapalidade. O presidente Sarney relatou aqui aspectos da história amapaense. Uma história, como disse em Macapá, que não começa com o Janari, mas que não tem como ser contada sem falar do Janari. Talvez de vários méritos que já falamos de Janari, um deles tenha sido a construção do sentimento de amapalidade. O Amapá, esta terra de civilizações que remontam a 5.000 anos antes de Cristo, essa terra em que sua capital foi construída, como eu já disse, para ser um modelo de civilização branca portuguesa, a primeira experiência de ocupação pombalina, do período pombalino na Amazônia, e que ainda bem esse projeto português, como já disse, fracassou, porque a Macapá se miscigenou, se misturou e se tornou um dos estados mais miscigenados dessa diversidade multiétnica do povo brasileiro. O Amapá, que foi esquecido pelo governo central, pelo governo já do Brasil, no decorrer do século XIX, que foi espaço de conflitos, de disputas, e que se fez brasileiro por querer ser brasileiro, como muito bem diz em obra o presidente José Sarney, em obra de sua própria autoria. O Amapá, que tem um marco aí em 1900, com o laudo suíço, que define o território entre o rio Araguari e o rio Oiapoque, definitivamente como territórios brasileiros.
esse Amapá, até a criação do território federal em 1943, tinha sido esquecido e abandonado pelo governo central. Janari é designado para lá, e lá designado, toma as medidas iniciais para instaurar a estrutura do Estado. Transfere a capital da cidade, já citada pelo presidente José Sarney, de Montenegro, então cidade de Amapá, para Macapá. Transfere a capital, transforma um grande descampado, que era Macapá de então, em uma urbe desenvolvida, que passa ao final do período Janari, e essa é a grande distinção. A Macapá de antes de Janari é um descampado. A Macapá depois de Janari é a cidade joia da Amazônia. Uma cidade que não tinha escolas, passa a ter é construído no intervalo de 10 anos, 20 grupos escolares. Uma cidade que não tinha hospitais, é construído, naquela época, o mais avançado centro hospitalar da Amazônia. Uma cidade que não tinha música, Janari constrói uma escola de música. Uma cidade que não tinha ruas, Janari retoma o planejamento português do século XVIII, abre grandes avenidas, retoma a ideia de planejamento da cidade. Uma cidade assumida por Janari com, já foi dito aqui, menos de 2.000 almas. Uma cidade, depois de Janari, que tem mais de 20.000 habitantes. Não para por aí, como já foi dito aqui também, Janari pensa, e isso é o que distingue um governante de um estadista. Um governante é aquele que pensa no imediato, no hoje. Um estadista é aquele que atende os anseios do seu povo e pensa no amanhã. Janari construiu a Companhia de Água e Esgotos do Amapá, fundou a Companhia de Eletricidade do Amapá, abriu espaço para exploração de manganês no interior do Amapá e com os royalties do manganês iniciou a construção da primeira usina hidrelétrica da Amazônia, a usina depois que recebe o nome do seu irmão, Coraci Nunes, vítima de um trágico acidente aéreo enquanto Janari ainda governava o Amapá. Janari, e esse é o grande legado dele, os dois grandes legados dele, é que pensou em construir um Estado da Federação. É que pensou em uma terra não no hoje, pensou em uma terra no amanhã. O grande segundo legado de Janari é que, em virtude de tudo isso, e pelo amor que ele dedicava ao Amapá, amor que fez levar dele, vítima da malária, o primeiro amor de sua vida, amor que fez com que ele criasse seus filhos, casasse com Alice Deia Cavão Nunes, continuasse uma família lá mesmo no Amapá, amor que fez, segundo o depoimento que eu ouvi nesse final de semana de Dona Alice, ele estando na Turquia, voltar para o Brasil, porque tinha consciência que o presidente, que então tinha sido vencedor nas eleições de 1961, não ia dar a atenção ao Amapá que tinha sido dado outrora pelo governo de Juscelino Kubitschek. Um homem que é embaixador do Brasil, em uma das melhores embaixadas brasileiras no exterior, renuncia à condição de continuar embaixador pelo amor que tem uma terra. Esse é o segundo grande legado de Janari. O Amapá é tão acolhedor que, para ser amapaense, não precisa nascer no Amapá. Basta amar aquele canto, basta amar aquela terra. Janari não nasceu no Amapá, mas amou como se lá tivesse nascido e lá tivesse vivido os primeiros dias de sua infância. O Amapá se distingue por isso, pelo seu espírito acolhedor, por um povo diverso, miscigenado, de todos os cantos do país, do Rio Grande do Sul, de nordestinos, de sulistas, de pessoas de outras regiões da Amazônica, de pessoas que vêm das ilhas. O Amapá se distingue por isso, por ser um canto acolhedor e por ser forjado por brasileiros. Não é à toa que é uma terra que é brasileira, porque os que lá
decidiram ser brasileiros e emprestaram seu sangue para viver no Brasil. Mas esse é o Janari amapaense. Tem um outro Janari que conhecemos pouco, que é o Janari brasileiro. O Janari da campanha do Marechal Lott, em 1961, na campanha contra Jânio Quadros. O Janari, que foi designado por Juscelino para a presidência da Petrobras, e quando para lá foi designado, foi em um momento decisivo para a história daquela empresa. Era um momento em que a Petrobras, ou de fato se consolidava como uma empresa nacional detentora do monopólio estatal do petróleo, ou então cedia às sedições que estavam localizadas no Conselho Nacional do Petróleo, que achavam que a exploração de petróleo no país não poderia ter um monopólio estatal e deveria estar a serviço dos trustes e multinacionais estrangeiras. Foi em especial devido a um Janari que afirmou o monopólio estatal do petróleo, que com firmeza enfrentou os lobbies do Conselho Nacional do Petróleo, que com firmeza enfrentou os trustes e as holdings multinacionais e disse que o petróleo extraído nesse território é brasileiro e tem que ser brasileiro. É assim que Janari, em uma obra de 1956 de Harvey Connor, define a importância da exploração estatal do petróleo pelo Brasil. Diz Janari: a Petrobras pertence de fato e de direito ao povo brasileiro. A União, o Estado, os municípios, o povo são seus acionistas. Ser um empreendimento genuinamente nacional, ser uma empresa a serviço do Brasil é o seu galardão. A Petrobras é uma bandeira de luta, é o símbolo da vontade dos brasileiros de contemplar em curto prazo a independência econômica da pátria. Não podemos transferir a ninguém a árdua missão de prosseguir na batalha encetada pelos nossos avós e que tem como meta colocar o nosso povo entre as nações mais prósperas da terra. Não seríamos dignos de nós mesmos, nem de nossos filhos, se nos conformássemos em servir de satélites eternos de outras potências, quando tudo indica que poderemos contribuir ativamente para a glória da humanidade. Dizia Calógeras, o administrador exemplar, que o Brasil pode homens e não sombras. O Brasil pode energias e não acomodações. Cabe-nos escrever novo capítulo da história da pátria. Ontem, nossos ancestrais sonharam com a independência política e com duros sacrifícios ou derramados sangue a conquistaram. Aspiraram a criar um grande país, livre e democrático, onde seus descendentes pudessem viver felizes e conseguiram, em parte, legando-nos o Brasil imenso. Resta-nos agora completar a sua independência econômica, aproveitando plenamente suas riquezas para colocá-las a serviço do povo brasileiro. A luta pelo desenvolvimento é a tarefa de nossa geração. A Petrobras será fator decisivo para alcançar essa vitória. Janari Nunes. Esse é Janari. Senador Randolfo, concluindo, perdão interrompê-lo, mas eu desejava convidar o ex-governador Nova da Costa, que se encontra no plenário, para participar da mesa dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Interrupção mais do que devida, presidente. E faço também minhas as homenagens ao governador Nova da Costa, o último governador do então território federal do Amapá. Obrigado, presidente. Este era Janari, não somente um amapaense, mas em especial um brasileiro. Janari, ao assumir a condução da Petrobras, ela tinha uma produção de barris tinha uma produção de 6.500 barris por dia. O presidente Juscelino Kubitschek determina a Janari que aumente a produção a pelo menos 40 mil barris diários. Ao sair da Petrobras, a produção da Petrobras é de 200 mil barris diários, 4 vezes acima do que foi determinado pelo presidente Juscelino Kubitschek. A Petrobras não seria brasileira se não fosse Janari.
A Petrobras não seria brasileira se não fosse o feito de heróis brasileiros naquele momento, no final dos anos 50, que enfrentaram o poder econômico internacional, o poder dos trustes, o poder das multinacionais e afirmaram em alto bom som: a exploração de petróleo é patrimônio do povo brasileiro e deve servir para gerar riqueza para o povo brasileiro, como já foi dito aqui anteriormente. É uma pena, presidente José Sarney, a não presença da direção da Petrobras nessa sessão solene. Eu espero contar com eles mais tarde na sessão do relançamento de confiança no Amapá. É uma pena porque nós não podemos esquecer histórias como essas, histórias que nos forjaram. Histórias que forjaram um povo no extremo norte do país. Histórias que consolidaram a região como o Brasil. Histórias, em especial, que forjaram a pátria brasileira. Esse Brasil é Brasil devido a muitos, muitos, tais quais Janari, que tomaram uma decisão política de que este povo, essa nação, que essa sociedade aqui construída pode ter autonomia para definir o seu próprio destino. Este Brasil é Brasil devido à liderança de homens que deram exemplos. Janari é um exemplo. E como costumo dizer, a palavra convence. São os exemplos que nos arrastam.